Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Começando aqui mais um videozinho aí do nosso curso de linguagem poética. Hoje a gente está com esse layout diferente porque além do tema me parecer assim propício a essa experiência, né? Tô aí tentando trazer também um pouco de um aplicativo aqui também para a gente poder ter a prática do tema mais presente no vídeo, né? Bom, o tema de hoje passa pelos métodos de produção, né? Que é aquela ideia sempre que vai pegar aí da lógica inspiração versus trabalho. Como que a gente produz, né? Como que a gente escreve poesia? A poesia seria só inspiração ou ela seria também ou apenas, né, trabalho? Bom, se a gente for pensar friamente na história da literatura como a gente conhece pela nossa prática escolar, né, a gente poderia dizer que algumas escolas literárias nos dão assim um pouco dessa perspectiva, né? Então, por exemplo, o romantismo é uma escola que trabalha muito com o conceito de inspiração. Já o parnasianismo trabalha muito com o conceito de poesia ser trabalho, ser prática, né? Mas eles são extremos, né? Um extremo para um lado, um extremo para o outro. Porque nem tudo é só inspiração, como o romantismo acreditava, e nem tudo é só trabalho, como o parnasianismo acreditava. Então, o importante, assim, né, o mais importante é a gente perceber que, ao invés de ter esse contra, né, na verdade, deveríamos ter aqui uma via de mão dupla, né? A inspiração alimenta o trabalho e o trabalho, por consequência, transforma a inspiração em algo já material, né? Eles não existem separados, né? Não existem de uma maneira estanque, né? Como algumas pessoas gostam de colocar, né? Então, deixa eu apagar essa tela aqui e vamos pensar nisso. Bom, quando a gente fala em inspiração, a gente está pensando geralmente naquilo que nos acomete, né? Naquilo que nos afeta, ao ponto de se transformar em poesia, né? Geralmente esse afeto ele vem de alguma questão amorosa, de um sofrimento, de uma indignação, no caso da poesia social, né? Enfim, de um desejo, por aí vai, né? A gente é afetado por essas coisas, ou seja, a gente se apaixona, a gente sofre, né? Ou porque se apaixonou e não foi correspondido, ou porque sofre mesmo uma questão existencial, de não gostar de si mesmo, de desejar ser outra pessoa, etc. Isso é muito comum na poesia. A gente se indigna com questões sociais, com questões coletivas, com questões financeiras, econômicas, como isso atinge grande parte da população. E a gente, ou grupos ditos minoritários, né? A gente traz para a nossa escrita essa indignação, cria contextos sociais dentro da escrita poética, né? A gente deseja outras pessoas, a gente deseja coisas, a gente deseja futuros, né? Então, o desejo também é um grande pulsor, né, de inspiração para transformar ideias, né, essas ideias afetivas em escrita. E aí, passando por esse campo do afeto, é que a gente vai perceber um pouco o que necessariamente é o nosso grande impulsionador de pensar arte, de pensar poesia, que é essa questão afetiva, né?
Antes de qualquer coisa, poesia é afeto, né? E não é afeto no sentido puro e simples de gostar de alguém, gostar de si mesmo, gostar de alguma coisa, mas é o afeto que algumas coisas, pessoas, sentimentos causam em você, que vai ser esse sujeito que vai transformar essas pulsões, esses afetos em escrita, certo? Então, se eu estou pensando dessa maneira, né? Vou preservar aqui o afeto. Se eu estou pensando dessa maneira, que a poesia surge, né, o cenário poético surge de uma pulsão do afeto, de algo que nos afeta, eu tenho que pensar também, isso seria mais um o que, né? Eu tenho que pensar também um como. Como que eu vou fazer esse afeto se transformar em linguagem poética? E aí entra o trabalho. O trabalho estético, né, de criação da linguagem poética passa por muita coisa que a gente já viu aqui. Por conhecer modelos de poema, por conhecer os modelos justamente, não porque você quer reproduzi-los, mas também por isso, mas porque para romper com os modelos, você precisa conhecer os modelos. Ninguém rompe com nada que não conhece, né? Não existe ruptura com algo que você não conhece, né? Então você tem que conhecer, é importante conhecer alguns modelos de poema, ter leituras poéticas, conhecer as figuras de linguagem, pensar na junção, na disjunção da linguagem conotativa e denotativa. Não estou falando nada de novo aqui, porque as aulas anteriores todas foram sobre esses pontos, certo? E isso está aqui no trabalho, né? E aí eu penso assim, eu preciso que esse afeto vire trabalho. Eu preciso fazer que o que passe pelo como para se transformar em algo, para se transformar em poema. E aí vem a grande, né? Não é dificuldade, não é a melhor palavra, mas aí vem a grande questão da escrita poética, que é como transpor ao poema aquilo que me afeta, que é o que o Drummond já disse lá pra gente naquele vídeo, naquele poema que está aí em uma das nossas aulas, né? Gastei 1 hora pensando num verso que a pena não quer escrever, mas ele está aqui dentro, vivo. Quer dizer, a poesia já está dentro dele, já está viva, já está instaurada, mas ele não consegue transformar isso em poema, né? Ele está aqui nesse trabalho, ele precisa daquela luta vã com as palavras para chegar em algum resultado, e essa luta vã é esse trabalho. Então, a grande questão passa a ser essa. Como que eu transponho para o poema, transformo em poema aquilo que me afeta, né? E é isso que a gente vai conversar um pouco agora. Bom, primeira coisa, vamos escolher um tema aqui. Um tema que seria esse o quê, né? Então eu vou puxar aqui primeiro uma questão amorosa. Amor, né? Então vamos dizer que esse sujeito poético que vai escrever aqui, ele está apaixonado. Ele encontrou na rua esse amor. E ele ficou impressionado com os olhos dessa pessoa, né? Então, foi isso que me afetou, digamos assim, né? Foi isso que afetou esse sujeito poético. Ele foi afetado. Ele foi afetado pela questão amorosa. Ele se sente apaixonado. Ele encontrou essa pessoa na rua e ele criou uma relação importante ali, direta, com os olhos dessa pessoa. Então, a gente já tem elementos aqui para começar a construção de um trabalho poético. Por quê? Porque eu já tenho que partir da lógica de
Esse poema vai ter uma abordagem, se ele se apaixonou, mas ele encontrou essa pessoa na rua, ele aparentemente não conhece a pessoa, se encantou pelos olhos. Então ele vai ter uma abordagem de encantamento. A grande palavra, que é o grande centro desse texto, vai ser a questão dos olhos, do olhar, né? E como ele encontrou essa pessoa na rua, ele não sabe quem essa pessoa é, de onde ela vem, para onde ela vai. A gente vai acrescentar ainda essa questão do incerto, da incerteza. Ou seja, ele está apaixonado por alguém que ele não sabe se ele vai ver de novo, né? E causou um profundo encantamento nele, né? Nessa pessoa, pelo olhar. Então é assim que a gente vai trabalhar agora.